Boa noite, pessoal. Olha, nós vamos ver nesse módulo os gráficos das transformações gasosas, vamos enfatizar isso, e vamos também falar do diagrama de fases. E nesse módulo, nós vamos estar trabalhando para 15 dias. Vamos trabalhar, então, para agora, dia 9, semana amanhã, que é quinta-feira, e também no dia 16, que é a próxima quinta-feira, tá bom? Bom, então vamos lá reforçar um pouquinho. Vou pegar e abrir aqui um pouquinho com vocês o pointer, né? Para a gente olhar com um pouquinho de cuidado, né? Quando a gente trabalhou com gases no módulo anterior, a gente viu que toda transformação gasosa supõe que o gás tem as suas variáveis de estado inicial, ou seja, a pressão inicial, o volume inicial, a temperatura inicial. Ao sofrer uma transformação, essas variáveis passam a assumir outros valores. Então, eu terei uma pressão final, um volume final e uma temperatura final. Sempre tomando cuidado que a temperatura sempre vai estar na escala Kelvin, né? E aí nós vamos começar com a primeira transformação gasosa, a transformação isocórica ou isométrica ou isovolumétrica, ou seja, o volume não é alterado durante essa transformação. Então vamos imaginar que o gás contido nesse cilindro, a parte de cima do cilindro não pode se mover, é uma parte fixa, né? Você cede calor para o gás, ao ceder calor, o que que acontece? O grau de agitação das partículas, a força com que as partículas vão colidir com a parede do recipiente aumenta, ou seja, ao aumentar a temperatura, eu aumentei o quê? Eu aumentei a pressão do gás, a força com que as moléculas de gás vão bater na parede do recipiente. Ou seja, o gráfico da pressão em função da temperatura tem um comportamento linear. Ao aumentar a temperatura, a pressão aumenta proporcionalmente, né? No gráfico da pressão em função do volume, como o volume não muda, então a pressão vai se alterando de tal forma que o volume fica fixo. Ou seja, é muito importante no gráfico PT, já que o volume não muda, perceber que nós temos uma transformação linear, né? A temperatura aumenta e a pressão aumenta também. Quando a transformação é uma transformação isocórica, só reforçando um pouquinho as equações que nós aprendemos, o volume 1 é igual ao volume 2, ou seja, o volume não muda. Então, nós temos que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Isso significa que o volume é constante. Então, só retomando um pouquinho no gráfico anterior, né? Como é que você vai olhar esse gráfico e, a partir dos dados apresentados, saber que é uma transformação isocórica? Se você dividir a pressão final pela temperatura final e der o mesmo valor que a divisão da pressão inicial pela temperatura inicial, ou seja, P2 dividido por T2 é igual a P1 dividido por T1, isso garante que aquele gráfico representa uma transformação a volume constante, né? Agora, e as transformações isotérmicas? Se vocês olharem nas questões de Enem, de FUVEST, são os gráficos que mais são apresentados de transformação. É aquele em que a temperatura se mantém constante. Então, vamos imaginar que nós temos um recipiente em que a tampa de cima desse cilindro, essa tampa rosa, ela pode aumentar ou diminuir. Então, se você diminui o volume, o que que acontece com as partículas de gás, né? Elas têm um menor espaço para colidir com as paredes do recipiente. Então, ao diminuir o volume, eu tenho maior pressão, porque eu tenho as partículas batendo com mais força nas paredes do recipiente. Então, olha que interessante, né? Volume diminui, pressão aumenta, ou o contrário, né? Se eu pego essa parte de cima do cilindro e subo, ou seja, eu aumento o volume, a minha partícula, ela tem mais espaço para colidir, ou seja, até ela chegar na parede lateral, nas paredes de cima, significa que a pressão diminuiu. Ou seja, o gráfico PV, ele representa essa característica da pressão diminuindo de tal forma que o volume aumentou. E essa curva a gente chama de uma isoterma, né? É lógico, se for o gráfico aqui do volume em função da temperatura, o volume muda de tal forma que a temperatura permanece constante.
Como a gente está sabendo que a temperatura é constante, as variáveis que mudam é a pressão e o volume. É esse o gráfico mais importante. Não é o gráfico que representa a temperatura, né? É o gráfico das outras variáveis de estado que se alteram na transformação isotérmica. E o que é interessante é que, nesse caso, é o produto PV que não pode mudar. Então, se você pegar qualquer gráfico e você quer perceber se aquela curva representa uma isotérma, ou seja, está representando uma transformação isotérmica, multiplique a pressão vezes o volume dos pontos daquela curva. Se tiverem o mesmo valor, representa uma transformação isotérmica. Então, olha, 2 vezes 2 dá 4, 1 vezes 4 dá 4 e meio vezes 8 dá 4. Então, em todos os pontos que nós temos aqui dessa curva, o produto PV não mudou, ou seja, isso representa uma transformação isotérmica. E fica mais claro quando a gente verifica a equação, né? Da transformação geral. Se a temperatura T1 for igual à temperatura T2, o produto P1V1 é igual ao produto P2V2, que é o que nós acabamos de mostrar no gráfico anterior. A última transformação que nós temos é a isobárica, ou seja, a pressão não é alterada. Poxa, se a gente, por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente aumentar a temperatura das moléculas do gás, elas começam a bater com mais força na parede do recipiente, ou seja, aumenta a pressão. Como é que eu faço para essa pressão não aumentar? Ao aumentar a temperatura, eu posso aumentar a região, a área com que as moléculas de gás vão bater na parede do recipiente, ou seja, ao aumentar a temperatura, eu aumento o volume. Isso é feito linearmente, de tal forma que a pressão fique constante. Bom, qual dos dois gráficos é o mais importante? Se a gente já sabe que a pressão é constante, é bom a gente analisar o gráfico das variáveis que mudam, não a que permanece constante, ou seja, do volume em função da temperatura, que também tem um comportamento linear. E isso é visto na equação P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Se ela é isobárica, ou seja, P1 é igual a P2, significa o quê? V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2, representando que a nossa pressão é constante. Bom, o que a gente vai fazer nesse momento, né? Agora a gente vai olhar um pouquinho o simulador PET. Deixa eu compartilhar aqui um pouquinho com vocês o nosso simulador, né? Deixa eu vir aqui, tá? Deixa eu só com um pouquinho de cuidado, que agora eu vou abrir o simulador e a gente vai tá vendo, né? Deixa eu ver se está compartilhado lá bonitinho a tela de novo, né? Deixa eu só verificar com um pouquinho de cuidado, tá? Olha, acho que tá bonitinho aqui, ó. Pronto, né? Olhar só para ter certeza que está sendo compartilhado com bastante cuidado, né? Tá sim, pronto, perfeito, né? Então tá compartilhado, beleza. Então a gente vai para a propriedade dos gases. Vamos olhar aqui no nosso simulador FET, né? Olha que interessante, ó. A gente tem um recipiente em que a gente pode diminuir o volume ou aumentar o volume do gás nessa região. A gente tem um medidor de pressão em ATM, ou poderia ser em quilopascal. A gente tem um termômetro que vai medir a temperatura do gás, que pode estar em Kelvin e Celsius. A gente tem uma fonte de calor, que pode ceder calor para o gás ou retirar calor do gás. Eu imagino que nós temos aqui pedrinhas de gelo, né? Nós temos aqui um dispositivo que pode inserir partículas de gás, ou seja, dentro do nosso recipiente. Essas partículas podem ser partículas pesadas ou podem ser partículas leves, né? Olha, nós podemos ter inclusive essa mistura de gás. Olha que interessante, a gente tem aquela mistura, podemos aumentar a temperatura, né? Cedendo calor ao gás, podemos aqui alterar o volume, olha que interessante, né? Então, e podemos também olha, manter ou o volume constante, olha, prestem atenção, quando eu mantive o volume constante,
aquela possibilidade que eu tinha de alterar o volume do recipiente onde o gás está contido, automaticamente some. Então, eu não tenho mais essa possibilidade quando eu coloco que o volume é constante. Posso manter temperatura constante, nesse caso eu não tenho a fonte para ceder calor ou retirar calor do nosso gás. Posso ter aqui a pressão em função do volume, pressão constante ou pressão e temperatura. Então, nós temos várias coisas interessantes. Podemos medir a largura do nosso recipiente aqui, o cronômetro também, né? Vamos começar então e vamos pensar na seguinte possibilidade, né? Vou colocar a temperatura em Celsius, que eu acho que é interessante para a gente começar a fazer essa análise, né? Vamos pensar em partículas leves. Então, vamos colocar partículas leves dentro do nosso recipiente. E vou querer que o volume seja constante. Então, o volume que o gás ocupa não pode alterar, né? E olha que interessante, ó, eu vou jogando partículas dentro desse recipiente. Percebam aqui, olha, que eu estou aumentando a pressão, porque ao colocar mais partícula, eu tenho mais colisão das partículas exercendo força na parede do recipiente. Por isso é que a pressão está aumentando, né? E o que a gente vai fazer nesse momento? Olha, se eu mexer na temperatura, ceder calor para o gás, ao aumentar a temperatura, olha o que acontece com a pressão, né? Aumentando a temperatura do gás, eu estou observando aqui no termômetro, a pressão aumenta também. E o que acontece caso a pressão aumente muito? Está parecendo uma panela de pressão aqui, né? Olha, eu posso romper aqui, olha, a resistência da parte de cima da tampa da panela, né? E aí ocorre a explosão da panela. Então, existe um limite máximo em que eu posso aumentar a temperatura, porque ao aumentar a temperatura, eu aumento consequentemente a pressão numa transformação isovolumétrica, que foi a primeira que nós colocamos, né? Bom, então, essa forma da gente olhar a transformação isovolumétrica deixa bastante claro o que pode acontecer. A gente pode começar tudo de novo. Vou colocar partículas agora, mas partículas pesadas, né? Então, agora são as azuis, né? Então, estou colocando as partículas pesadas. Observem de novo a pressão, né? Ó, conforme eu vou colocando as partículas dentro do recipiente, por que aumentou a pressão, né? Porque agora eu tenho mais partículas colidindo com a parede do recipiente. Vamos supor agora que eu resolva, eu estou numa temperatura de 300 Kelvin é 27 Celsius, então eu vou aumentar a temperatura, eu vou ceder calor. Olha lá, a temperatura aumenta e a pressão aumenta. E se eu fizer o contrário, ó? E se eu colocar bloquinhos de gelo em volta, ó? A temperatura cai e a pressão cai. Ou seja, quando as partículas colidem com menos força na parede do recipiente, a pressão é menor, porque ela tem menos grau de agitação, a temperatura é menor também, tá bom? Bom, então fizemos isso, considerando o volume constante, eu não alterei o volume. Agora vamos tentar na possibilidade da pressão, da temperatura ser constante. Então, olha, eu não consigo mais, quando eu mantenho constante a temperatura, é impossibilitado que eu tenha transferência de calor, né, entre o meio e o meu gás. Mas o que acontece agora se eu diminuir o volume? Olha, nós estamos diminuindo o volume sem mudar a temperatura. Então, o volume diminuiu, mas a pressão aumentou, né? Então, vou fazer isso com mais cuidado, ó. Estou diminuindo o volume de novo, a pressão aumentou ainda mais, né? Tem um limite em que eu posso diminuir, né? E o contrário, ao aumentar o volume, a pressão diminui. Então, se eu aumento o volume ocupado pelas partículas de gás, elas têm mais espaço para se deslocar. Então, até se deslocar uma parede a outra, a força do impacto da partícula na parede do gás diminui. Então, numa transformação isotérmica, a temperatura constante significa o quê, né? Significa
que a pressão é inverso ao volume, né? Volume aumenta, pressão diminui, e o contrário. Se o volume diminui, a pressão aumenta, né? Agora, nós temos duas outras possibilidades, né? Tentando manter a pressão constante. Prestem bem atenção nisso, né? Se eu tentar manter a pressão constante sem alterar o volume, ou sem alterar a pressão constante alterando o volume, né? Sem alterar o volume. Então, o que eu vou fazer? Eu quero manter a pressão constante. O que acontece agora se eu ceder calor para o gás? Olha, o volume aumenta. Olha que interessante, né? Olha, então, desculpa, chegamos no limite, né? Então, vou voltar de novo, ó. Eu quero manter a pressão constante, a pressão está sendo medida aqui, 72,9 atm, e agora vamos supor que eu vou retirar calor do meu gás, ó. Então, a temperatura está diminuindo e o volume também está diminuindo, né? Aumentando agora a temperatura, aumenta o volume. Então, elas são diretamente proporcionais. E o último, né? Ó, eu altero a pressão, mas, desculpa, eu mantenho a pressão constante, mas sem alterar a temperatura. Então, olha aqui, desculpa, alterando a temperatura. Então, olha, eu estou mexendo no volume, ó, diminuir o volume. Olha que interessante, né? Ao diminuir o volume, como é que eu mantive a pressão constante aqui, né? Ó, do mesmo jeito, se eu aumentar o volume, eu tenho que aumentar a temperatura, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido o simulador, que o simulador tenha ajudado vocês a compreenderem melhor os gráficos que nós tínhamos criado. E agora eu vou disponibilizar, depois desse vídeo, um outro vídeo para falar sobre mudança, diagrama de fase. O que é interessante no diagrama de fase é que a gente vai estudar uma determinada substância no estado sólido, líquido e gasoso, e a temperatura com que a substância muda de estado físico depende da pressão. Isso é fundamental, né? Então, quando a gente está a pressão de 1 atm, o gelo derrete a 0 graus Celsius e a água ferve a 100 graus Celsius. Mas se eu estiver num local em que a pressão não é 1 atm, essas temperaturas mudam de valor. Conforme a temperatura, a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Por isso que na panela de pressão, ela fechadinha, né? A gente tem água no estado líquido a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Na panela aberta, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, porque nós estamos numa pressão aproximadamente igual a 1 atm. Ao fechar a panela de pressão, o que vai acontecer? A gente vai aumentando a temperatura, a pressão aumenta dentro da panela, a gente acabou de ver isso, porque é uma transformação em que o volume é constante, a tampa não sai voando, né? A gente não tem esse tipo de problema, mas o que é interessante a gente observar, que como a pressão no interior da panela aumenta, é maior do que 1 atm, a temperatura com que a água vai sofrer ebulição também aumenta. Por isso é que o feijão cozinha mais rápido na panela de pressão do que fora, porque o feijão vai ficar em contato com a água, né? Só que a temperatura da água é maior do que 100 graus Celsius, porque ela está com uma pressão maior do que 1 atm no seu interior, tá bom? Então, essas questões todas serão explicadas no próximo vídeo, quando eu for falar de diagramas de fase, tá? Espero que vocês entendam e depois tem um questionário para avaliar tudo isso que nós fizemos, tá? Um grande beijo para vocês, até o atendimento da próxima semana.